Graça e paz, meus irmãos eleitos em Cristo. Nesta noite, queremos mais uma vez palestrar aqui um assunto que está na palavra, na Bíblia. E desta vez eu quero ler com você capítulo 3 da segunda epístola de Pedro, né? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, mas senão que todos venham ao arrependimento. Esse versículo, para minha e para a sua observação, né? Este versículo, ao lermos ele, de princípio, dá a entender que o Salvador não veio ainda, porque ele quer que toda a humanidade se arrependa. É assim que ensina a religião. Os ensinadores da palavra, os pregadores, tirando esse versículo dessa palavra aqui da Escritura. Mas será que foi isso mesmo que o apóstolo Pedro ele quis dizer em sua escrita aqui, em sua epístola? Será que foi isso mesmo? Veja só, como eu falei que se nós olhar com o primeiro olhar assim, sem meditar, sem levar em conta, e fazer um olhar de forma futurista, né? Dá a entender isso. Porém, esta palavra ela não é compreendida desta forma. Veja que lá em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro, ele tinha na mente que Israel se desviou dos caminhos do Senhor. Israel se afastou de Deus. Israel tropeçou. Israel quebrou a aliança. E quando o Messias veio, além de ele já ter quebrado a aliança, já terem pecado, prevaricado contra Deus, ainda rejeitaram o seu Salvador e o crucificaram, pendurando no madeiro. Mas quando o apóstolo Pedro ele estava pregando aqui no capítulo 3, veja o que ele diz a partir do versículo 17. Veja o que diz: E agora, irmãos,
eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. E a palavra do apóstolo para aqueles que rejeitaram o seu rei, o seu salvador, diz aqui. Versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Está vendo? Que esta palavra aqui, que o apóstolo chegou a dizer que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns, que eram os próprios judeus, os judeus incrédulos, os judeus que viviam, os judeus maus, aqueles que não criam, que era até mesmo que viviam pelas obras da carne, que você sabe. As obras da carne, muitas pessoas só apontam para algumas coisas que hoje as pessoas praticam. Mas as obras da carne eram as obras da lei. E aqui é o apóstolo, ele falava que alguns, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. Essa era a palavra, que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Essa era a vontade de Deus. A vontade de Deus não era que aquele povo perecesse, perdesse a sua alma. Porém, Deus não poupava. Se a pessoa não quisesse, Deus não ia sair correndo atrás, me siga, ou se arrependa, ou se converta, como os ensinadores de hoje adulam as pessoas. Todo o tempo da vida das pessoas são aduladas para aceitarem a Jesus como Salvador. Mas ali não tinha essa adulação. A palavra era sim ou não. Ou criam ou não criam. Quando Cristo pregava, ele não ficava adulando, ele dava a palavra e dizia: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Mesma coisa disse quando mandou João enviar as cartas para as igrejas da Ásia, né? Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sem adulação. Então aqui a palavra, hoje o sistema religioso, eles dizem aqui, eles lêem muito, eles se pegam com o versículo 18. O versículo 8 que digo. Se pega com o versículo 8 que diz: mas amados, não ignorei uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pronto. Aqui está a base dos irmãos que vivem no engano religioso, que vivem dentro das igrejas, presos por essas palavras. Esquecem de ler do capítulo 1, eles se esquecem de ler do capítulo 1 até o último, que é o capítulo 3 dessa epístola. O que é que o apóstolo está pregando e recomendando para os irmãos. Porque no início do capítulo 3,
ele já começa a falar do que estava acontecendo. Não é que iria acontecer, estava acontecendo. Ele cita uma palavra que eu vou chegar nela, de coisa que iria acontecer, mas ele cita que antes os profetas já diziam, os apóstolos, veja, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as mãos, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. É que os irmãos estavam desanimados ali, por passar por perseguição, por serem zombados, escarnecidos, os falsos apóstolos que existiam já perseguindo, trazia mensagem contrária à mensagem do caminho, né, o caminho da verdade, que era o Evangelho da Graça. E eles estavam desanimados, talvez com uma animação falsa, mas ele aqui desperta, né? Desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Está vendo? Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Veja bem, o mundo de então. Você veja que o mundo, ele tem as suas fases. Aquele mundo de Noé, aquela geração que pereceu no período de Noé, era chamada de mundo. Pereceu o mundo daquela época, aquele povo. Mundo era povo. Por isso, quando o apóstolo João diz, não amei o mundo, nem o que no mundo há, ele não está falando da terra, do planeta Terra. Ele está falando mundo, povo, de seus deleites, suas práticas, suas atrocidades, suas festividades, as glórias desse mundo, né, que existe. Não está falando da natureza, ele não está falando dos benefícios de Deus, que Deus deixou para nós, chuva, sol, vento, água, plantação, alimentos. Ele não está falando disso, está falando de mundo, povos e suas festas, suas regalias, seus banquetes, né? Tudo que é oferecido neste mundo ali, ele dizia, não amei essas coisas, não amei o mundo, que é o povo, e nem o que há nele. Mas aí aqui, como eu falei, que o mundo que perecia seria o povo que pereceram, coberto com as águas do dilúvio. E a terra acabou? Não, a terra permaneceu a mesma. Então essa terra aqui que está falando, que
neste mesmo assunto, que essa terra vai ser desfeita, ia se acabar, deixar de existir, não seria o planeta Terra, mas seria aquele mundo criado ali, aquele povo criado ali. Quando a Bíblia diz que vinde, entrai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, dá-se a entender que existe um mundo de fundamentos. Quais eram os fundamentos que tinha ali com o povo judeu? A aliança, a velha aliança, que era os céus que ia passar, a glória que tinha ali, aquilo ia passar com ardendo em fogo, ia ser destruído, como foi o templo que representava ali a glória de Deus, ali a presença de Deus no meio deles, tudo aquilo ali, todos os elementos, tudo que tinha ali no templo, ardendo em fogo, se desfaria. Não é as estrelas do céu como alguém pensa, o sol, a lua, as estrelas. Talvez alguém pense que tem um cortinado aí em cima que se desfaria. Não, não era isso. E sim, tudo que tinha ali no templo ia ser desfeito. A terra de Israel ia ser que era a terra do pacto, essa terra aí que ia passar, e a outra terra era uma terra de glória, uma terra onde não habitava a injustiça, e sim a justiça e a paz, terra gloriosa, terra de glória, aonde Deus habita, que é no seu reino de glória. Essa era a nova aliança, e quando o templo foi destruído, Jerusalém foi destruída, a aliança foi desfeita, então o céu e a terra passaram. E agora João viu uma nova terra e um novo céu e uma nova terra, mas era essa terra presente que nós vivemos nela de forma nenhuma. Foi a terra de glória que João viu, a nova aliança eterna de Deus com os seus eleitos, seus escolhidos. Então aqui eles só olham para o versículo 8 e para o versículo 9 eles olham dizendo, olha aqui, Deus quer que todos venham a arrepender-se, que todos venham a aceitar a Jesus. De forma nenhuma, meu amigo, meu irmão, que ainda vive no engano. De forma nenhuma era isso, porque Deus querendo que os homens não se perdessem e passar 2000 anos, já faz bem dizer 2000 anos que Jesus não voltou, ele não querendo que ninguém se perdesse e que viesse arrependimento. E esses bilhões de pessoas que já morreram, que desses 2000 anos para cá, que não são evangélicos, que não acreditaram nunca nele, perecendo, indo tudo para o inferno, e ele não querendo que nenhum se perca. Cabe na sua mente que não é isso que está falando as Escrituras? Que o apóstolo estava falando que os judeus viessem todos a se arrependessem, para que eles não perecessem, mas que chegasse ao conhecimento dessa verdade, o conhecimento do Filho de Deus, e conhecesse o caminho que Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e para ir para o Pai tem que ser por mim. Ele era o caminho para eles. E se eles conhecessem esse caminho da verdade, porque ele disse, eu sou o caminho e a verdade. O caminho da verdade, nenhum deles se perderia. Mas como eles não acertaram com essa porta, que também se chama a porta estreita, que era o Cristo, como eles não acertaram, mas entraram pela porta larga, se perderam, pereceram. E foi triste a sua perda. Ok, meu irmão? Jesus já voltou. O que ele tinha de fazer já foi feito, já aconteceu. O cumprimento
de todas as coisas já houve. A grande tribulação, mencionada, profetizada por ele, já aconteceu. O Apocalipse também já aconteceu. Amém? Graça e paz deste seu irmão, que também estou rejeitado pelo sistema religioso, porque conheci essa verdade. Meus olhos se abriram, meu entendimento chegou, foi despertado meu entendimento, graças a Deus pela palavra e pelos servos de Deus que tiveram coragem e publicaram essa verdade. Deus abençoe a todos, um abraço para todos os meus irmãos, graça e paz para todos. Amém.